Vê se eu tô alinhado. Tá, acho que Tô tá. bem? Acho que tá. Não sei se tem que ser um tiquinho subindo aqui em Vitor. Ai, meu Deus, você acha que tá torto? Não é que esteja torto, mas talvez um tiquinho. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Não, devagar. Olá a todos. Bom, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu sozinho. Já peço desculpas antecipadamente pelo atraso, né? Nosso cronograma oficial dos vídeos saem domingo pela manhã. Mas questões pessoais, rotina, semana de trabalho muito agitada. Esse vídeo provavelmente só vai sair no final do dia aí do domingo. Esse domingo chuvoso e frio no Rio de Janeiro. Pedro está brigando comigo por conta, inclusive, desse atraso. Para quem não sabe, verdadeiramente o dono e proprietário desse canal é o Pedro. Então eu sou mero aqui escravo, mas pedi autorização para ele e vim hoje conversar com vocês sobre o conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. Eu até conversei isso com o Pedro antes, se ele autorizava que eu fizesse esse vídeo, porque na verdade fiquei muito na dúvida por se tratar de um conto, inclusive que eu já comentei aqui no canal em outros vídeos, tanto que eu havia lido como indicação, e fiquei um pouco na dúvida por se tratar de um conto, se não seria talvez um vídeo nesse sentido pobre, né? Ou seja, sem ser propriamente um romance, um livro mais robusto em termos de tamanho. Mas assim, caí num próprio preconceito meu de achar que um conto não geraria muito debate, muita discussão. Isso inclusive é um projeto que eu e o Pedro estamos debatendo sobre tanto leitura de contos, o Pedro já faz um pouco disso no Instagram, mas também trazendo aqui para o canal alguns debates, tanto contos de coletâneas do Borges, do Cortázar, Clarice Lispector, enfim, a gente está ainda avaliando. Então já peço de antemão que deixem comentários caso tenham interesse da gente trazer mais contos e discussões em cima de contos específicos sobre alguns autores aqui para o canal. Mas hoje eu decidi a gente debater um pouco sobre o conto dele desconhecido do José Saramago. Eu vou e adianto que talvez possa ser spoiler, eu não sei se esse conto já está em domínio público na internet, eu sei que no YouTube tem vídeos da leitura completa do conto. Ele é um livro, por se tratar de um conto, ele é obviamente o curto. Esse livrinho aqui da edição da Companhia das Letras, o conto vai até a página 62 e é bem curtinho, realmente, assim, a diagramação é letra bem grande. E nessa edição que a Companhia das Letras fazia da obra do Saramago, que inclusive era muito linda, eles colocam ao longo das páginas, dessas 62 páginas, algumas obras de artes e quadros. Inclusive daqueles mesmos quadros que dessa edição colocava aqui em capa. Então assim, é um livro muito rápido de se ler por se tratar de um conto. E aí não sei se é spoiler, mas eu quero contar um pouco do conto para vocês, até para mostrar a profundidade e como esse conto realmente faz pensar a respeito. Esse conto conta a história de um homem, e realmente esse homem ele não tem nome, propositalmente o Saramago não dá nome para esse personagem, e depois a gente entra sobre isso. E ele começa da seguinte forma, né? Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. Então ele já começa a história assim, mostrando esse homem que vai até essa porta do rei e ele pede, ou vamos dizer assim, a tom autoritário, ele dá-me um barco. Então ele pede por um barco. Ele na verdade vai para a porta dos pedidos. Então é uma porta onde usualmente pessoas vão bater quando querem solicitar ao rei algum tipo de pedido. E aí na verdade esse pedido então é recebido por uma mulher que trabalha, por uma servente, uma mulher da limpeza, que leva então esse pedido até o rei. O rei, na verdade, não fica nessa porta. Na verdade, o rei está na porta dos obséquios. Na verdade, os obséquios param com ele. Então, o rei, na verdade, não dá e não valoriza muito essa porta porque ele está ocupado, na verdade, em receber agradecimentos e benefícios em outra porta. Então, ao saber desse pedido desse homem, o rei inicialmente ignora, mas o homem permanece na porta e diz ainda por cima que só vai sair dali quando tiver o pedido dele. E mais do que isso, esse homem, antes da solicitação inclusive, ele exige que ele quer falar com o rei. E aí é muito curioso porque o Saramago, de forma até cômica, coloca então todo o trajeto passando por diversos funcionários até chegar ao rei esse pedido esquisito.
E a ordem que o rei faz, seguido por diversos funcionários numa hierarquia enorme de burocracia até chegar essa resposta ao solicitante. Bom, e aí o que se dá de diferente é que então quando a mulher da limpeza, e eu vou ler literalmente, né? Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta, o que é que tu queres? O homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, ele respondeu, quero falar ao rei. E ela diz, já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios, respondeu a mulher. Pois então vai dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que eu quero. Rematou o homem. E aí essa atitude, que é super atípica, começou a gerar então, vamos dizer, um burburinho, inclusive dos vizinhos. E ele comenta como isso poderia atrapalhar todo o fluxo e estrutura daquele lugar, porque teriam outras pessoas que queriam fazer solicitações e aquele homem não sabia. E depois, por pressões, vamos dizer, sociais, né, tanto o povo querendo ver, vendo esse comportamento desse homem atípico nessa solicitação e etc., o rei vai, de fato, até a porta conversar com o homem que queria falar com ele. E aí o rei, finalmente indo até lá, logo dispara as perguntas de o que você quer, e o homem então diz, né, dá-me um barco. E é importante destacar que durante todo esse processo, a mulher da limpeza, que era, vamos dizer, no escalão hierárquico, no mais baixo posto, ela está localizada nessa porta, observando tudo que se passa ali de camarote e vendo então esse sujeito ter essa atitude tão, eu não vou dizer autoritária, mas demandante diretamente com o rei. E o rei pergunta, tá, para que você quer esse barco? E aí o homem responde, para ir à procura da Ilha Desconhecida, que aí dá título ao nome do conto. E aí se tem um debate aqui, que depois eu falo a respeito quase filosófico, porque ele fala, mas que ilha desconhecida? E aí o homem fala, bom, o senhor não conhece justamente por ela ser desconhecida. E ele questiona, mas se é desconhecida, como é que você sabe então que é desconhecida? E ele falou, bom, se eu pudesse dizer, então ela seria conhecida e não seria desconhecida. E ele fala, mas todas as ilhas já foram conhecidas, já estão nos mapas. Ele fala, bom, mas todas as ilhas em algum momento eram desconhecidas e não foram conhecidas até então. E esse questionamento e esse debate que acontecia entre os dois foi gerando também efeito sobre o povo que também ali assistia. E o povo começou a clamar por dá-lhe o barco, dá-lhe o barco, dá-lhe o barco, dá-lhe o barco. Ou seja, a atitude desse homem para com o rei acabou influenciando o povo à volta, vendo e influenciando o rei a ceder a esse pedido de dar o barco. Inclusive, existem diálogos aqui muito provocadores que o Saramago coloca, como por exemplo, e vieste aqui para me pedires um barco? E ele fala, sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu quem és para que eu te dê? E aí ele responde, e tu quem és para que não mudeis? E aí ele responde, sou o rei deste reino e os barcos do reino pertencem-me todos. E aí o homem responde, mais lhe pertencerás tu a eles do que eles a ti. E ele pergunta ao rei, que queres dizer? Perguntou o rei então inquieto. Que tu, sem eles, és nada, e que eles, sem ti, poderão sempre navegar. Depois dessa atitude, então, como eu falei, de contestação, o rei cede a ele um barco e diz que, ok, eu te dou o barco, mas apenas o barco, tá? Você que se vire para conseguir tripulação e por sair nessa empreitada. Toma aqui uma carta, ele dá uma carta, vai até o capitão do porto e ele lhe entrega o barco. E existe um detalhe aqui, depois de todo o ocorrido, então o homem pega a carta e vai ao porto, então, né, reclamar pelo seu barco. Mas é importante destacar que a porta, né, dos pedidos, ela batia, né, as pessoas faziam a solicitação com uma aldraba de bronze. E aí ele destaca que depois dessa cena, essa cena toda foi acompanhada pela mulher da limpeza. E aí, após então o homem se retirar, ele descreve, a aldraba de bronze tornou a chamar a mulher da limpeza, mas a da mulher da limpeza não está. Deu a volta e saiu com balde e vassoura por outra porta. A porta das decisões, que é raro ser usada, mas quando é. E aí o homem vai até o porto, falar com o capitão, com a carta do rei pedindo barco, e a mulher o segue
e decide então que vai acompanhar esse homem nessa empreitada em busca da ilha desconhecida. E inclusive ela está escondida, ela vê um barco e ela sente, eu queria que fosse aquele barco. E ela se esconde nesse barco, tem um diálogo também entre o capitão e o homem. Inclusive ele perguntando, mas para que você quer esse barco? Para uma ilha desconhecida. Mas como assim uma ilha desconhecida? E esse diálogo é muito poético, inclusive. Inclusive ele aponta, então, bom, vai ser esse o barco. E a mulher fica super feliz, porque era o barco que ela queria. Inclusive nesse momento ela se denuncia, ela fala, é o meu barco, é o meu barco. Sendo que, claro, né, força de expressão, porque o barco não era dela. Destaco aqui um dos trechos da conversa entre o capitão e o homem, que é o seguinte. O capitão fala, mas tu, se bem entendi, vais à procura de onde nunca ninguém tenha desembarcado. E o homem responde, sabê-lo-ei quando lá chegar. E o capitão diz, se chegares. E o homem diz, sim, às vezes naufraga-se pelo caminho. Mas se tal me viesse a acontecer, devereis escrever nos anais do porto que o ponto a que cheguei foi esse. E o capitão fala, queres dizer que chegar sempre se chega. E o homem diz, não serias quem és se não soubesses já. Essa frase, queres dizer que chegar sempre se chega. Enfim, ele então pega o barco, passa a ser dono do barco, vai ter com a mulher e fala pra ela, né? Então olha só, faz o seguinte, toma aqui a chave do barco, vai lá resolvendo as coisas, limpando o barco, resolvendo, expulsando as gaivotas, que eu vou procurar a tripulação para me ajudar. E aí ela até diz, não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro? E aí o homem fala para ela, tu disseste que era teu? Aí ela, não, desculpa, foi só porque eu gostei dele. E o homem responde, gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Então ele entrega a chave para ela e ela vai então resolvendo realmente o barco enquanto ele busca a tripulação. Ele volta mais tarde naquele dia sem ninguém, sem nenhuma tripulação. Ele fala que ninguém aceitou essa empreitada com ele, ele está muito desanimado e fala, como é que eu vou conseguir isso? E a mulher não desanima, ela ajeitou muito do barco, ela fala, não, vamos com calma, vamos comer hoje. E vamos só jantar e a gente pensa, a gente se organiza. E eles ficam então conversando à noite, fantasiando das aventuras que vão viver, e aí eles resolvem ir dormir. E aí também vou destacar, desculpa, outro diálogo, mas assim, por ser um conto é preciso, né, destacar, porque esse conto tem um quê de psicanálise, é uma das vertentes para se ler esse conto, mas eles têm também o seguinte diálogo, ele e a mulher nesse momento à noite refletindo sobre o que está por vir. E a mulher diz, podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca. E tu, aí o homem, e eu, aí ela, tens com certeza um mestre, um ofício, uma profissão, como agora se diz. Aí o homem responde, tenho, tive, terei se for preciso, mas quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou eu quando nela estiver. E a mulher pergunta, não sabes? Aí o homem diz, se não sais de ti, não chegas a saber quem és. E ela fala, o filósofo do rei, quando não tinha o que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as páginas e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo homem é uma ilha. Eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu, o que achas? E o homem responde, que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós. E ela responde, se não saímos de nós próprios, queres tu dizer? Aí ele fala, não é a mesma coisa. E aí eles têm esse diálogo e resolvem dormir, se despedem, cada um vai para um lado, para beliches diferentes, em quartos diferentes. E aí esse homem, ele tem um sonho. E ele sonha então que ele conseguiu uma tripulação e que ele saiu navegando. E nesse sonho, que é muito alegórico, a tripulação começa, é quase alegórico em termos de barca de Noé, porque ele fala que tem diversos animais dentro do barco, existem diversas plantas, ele comenta inclusive que o chão é quase solo para ser semeado. E só que no meio do sonho, que estava uma maravilha, a tripulação começa a se revoltar, porque não acha ele e fala, a gente vai parar em qualquer lugar e a gente vai saltar e aportar aqui mesmo. E aí ele então acha realmente uma terra, eles aportam e a tripulação então começa a demandar, e ele ficando sozinho, inclusive a tripulação leva todas as coisas e ele se vê sozinho no barco. E aí ele finaliza da seguinte forma o conto.
Já tendo desembarcado então, né, fugido nesse sonhar, toda a tripulação ele ficando sozinho nesse navio, onde era basicamente terra e plantas, onde inclusive as raízes das árvores estavam adentrando, né, todas as tábuas e madeiras e a cavidade do barco. Ele comenta, né, é uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas, uma floresta onde, sem saber-se como, começaram a cantar pássaros. Eles deviam estar escondidos por aí e de repente decidiram sair à luz. Talvez porque a seara já estava madura e é preciso ceifá-la. Então o homem trancou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que viu uma sombra ao lado da sua sombra. E aí ele acordou. E ele acordou abraçado à mulher da limpeza. E ela, a ele, confundindo os corpos, confundindo os beliches, que não se sabe se este é o bom bordo ou de este bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora de meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar à procura de si mesma. E o conto termina assim. Esse conto ele foi escrito em 1998, ano que Saramago ganha o seu prêmio Nobel. E cabe destaque aqui que eu vi em alguns vídeos, principalmente aqui no YouTube, também lendo a respeito, que desde 1995, mais ou menos, que é quando ele escreve o ensaio sobre a cegueira, o Saramago muda muito o teor da sua escrita. Ele que é obviamente conhecido muito mais pela sua obra de romanesca, né, seus romances. Esse aqui foge então um pouco da estrutura com a qual ele é mais conhecido. Mas desde então, de 95, ele muda um pouco o teor, porque ele passa a ter um conteúdo da sua escrita muito mais metafísico, trazendo muito uma questão de crítica social contemporânea e trazendo muito uma questão de alegoria. Esse conto tem um quê de parábola, de fábula, e realmente aqui todos os personagens são muito arquétipos, são símbolos. E ele, de novo, é um conto que tem muitas camadas e pode ser lido de várias formas. Inclusive, ele pode ser visto muito numa questão de crítica social, e crítica social no sentido de um homem que vai até o rei e faz uma demanda direta ao rei, de uma necessidade que ele tem, de algo que ele quer. E como essa atitude dele de reivindicação influencia o povo, influencia os outros a influenciarem ao rei e cumprirem então uma demanda do povo. Esse é um tipo de leitura. Mais do que isso, a gente vê também como demandas, e não só no sentido também aí da questão de reivindicação de poder, mas também até no sentido individual. A mulher da limpeza era apenas, vamos dizer, uma mulher da limpeza. Mas ao ver esse homem reivindicando algo, o sonho dele, ela então se influencia e resolve também seguir uma espécie de sonho. Na verdade, ela toma uma decisão e sai pela porta das decisões. Então, como a gente vê o outro lutando por aquilo que quer, independente se é uma loucura ou não, cada um tem seus sonhos. Como isso influencia os outros e a todo mundo, e a gente é inspirado por isso. E esse conto também tem uma análise muito grande psicanalítica sobre o que representa a ilha desconhecida e essa alegoria de que nós mesmos somos ilhas e que nós mesmos precisamos nos desbravar e que nós mesmos precisamos de um olhar, às vezes, de fora para conhecer essa ilha. E muito do que a gente acha que a gente precisa para ter essa busca. Ele achava que ele precisava de uma tripulação, mas vai ver, ele só precisava de uma única pessoa, que era a mulher da limpeza. Ou às vezes ele só precisava de si próprio e ela estava ali também em busca da ilha desconhecida dela. Então assim, não vou me estender muito, senão o vídeo fica chato, e eu já li muitos dos trechos, mas é só para sugerir fortemente que vocês leiam esse conto, tenham as suas próprias interpretações e que revisitem esses contos que têm frases muito bonitas. É algo muito poético, muito bem escrito e uma excelente porta de entrada para o tipo de escrita que pode inicialmente ser um pouco confusa do José Saramago. Peço desculpas por qualquer erro aqui também na leitura muito rápida. Mais uma vez peço para deixarem quaisquer comentários e curtidas. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beijo grande.